Você está vivendo ou apenas existindo? Você tem a percepção que o tempo está passando muito rápido? Ou que você está de corpo presente, mas sua mente está ou lá no futuro ou pensando no passado? Isso é viver no piloto automático. É um comportamento muito comum, principalmente nos nossos tempos modernos, com muita tecnologia, que te permite fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não estar presente de fato em cada uma delas. Por exemplo, você está lavando a louça e pode estar ouvindo um podcast, pode estar ouvindo um vídeo, inclusive esse aqui. Mas esse comportamento te deixa distante do seu estado consciente e fica muito mais fácil você cometer erros ou pequenos acidentes, por estar sempre defasado esse espaço entre corpo e mente. Então, o primeiro sintoma de que a pessoa está vivendo no piloto automático é essa desconexão com o próprio corpo. Essa desconexão traz um alto nível de estresse e uma exaustão mental. Então, por exemplo, você está escovando os dentes e depois você sai e não se lembra se escovou os dentes ou não, porque esse movimento, essa tarefa foi feito num piloto automático. Ou você está tomando um banho que deveria ser um momento de relaxamento, de tranquilidade, e está com a cabeça pensando num boleto que precisa pagar, está pensando numa uma tarefa a ser realizada, às vezes meses à frente, e não está totalmente presente. Às vezes nem sente o próprio cheiro ali do shampoo, do sabonete, não sente a temperatura da água caindo no corpo, totalmente desconectado com o seu corpo, com a sua essência. E isso gera uma pilha de pensamentos, de pendências, de exaustão e cansaço mental, porque na verdade você nunca está consciente num único lugar. O seu corpo está presente e a sua mente fica vagueando entre o passado e o presente. Talvez um arrependimento do passado, uma coisa que deveria ter feito e não fez, que gostaria de ter realizado e não conseguiu, ou para o futuro, numa tarefa futura, ou desejos e sonhos futuros. E isso vai causando uma sensação que você está sempre atrasada, sempre correndo atrás do tempo, e também te deixa muito reativa a tudo que acontece no externo. Talvez uma fala desnecessária num momento inapropriado, desconta raiva numa pessoa que não deveria. Tudo isso por não estar presente, estar sempre vivendo nesse piloto automático que é fora da consciência. O seu inconsciente, o seu padrão está tomando conta do seu dia a dia. E nesse estado desconectado, nós vamos absorvendo as coisas sem processar, como se fosse uma esponja mesmo, só absorvendo, mas sem prestar devida atenção de tudo aquilo que nos afeta. E quais são então os passos para você retomar o rumo da sua vida, retomar o controle da sua vida, se você percebe nessas dinâmicas que eu te falei que você está vivendo no piloto automático? O primeiro passo é a aceitação. É você aceitar que sim, chegou nesse momento de vida em que tudo se rumou para um segmento de padrão que você não sabe qual é, mas que você não está tomando a frente da sua vida, você não está escolhendo, você não está sentindo, você não está vivendo de fato. Então a gente só consegue mudar algo quando a gente aceita que isso está acontecendo. Depois da aceitação, existe a percepção. Então, a gente pode fazer isso juntas agora. Se perceba, você está sentada? Se você está sentada, perceba como que seu corpo está encaixado na cadeira, né? Sinta os seus pés apoiados no chão, sinta suas costas apoiadas na cadeira. Tem algum desconforto no seu corpo?
Começa a olhar ao seu redor, ver os objetos que tem, as cores que tem. E no dia a dia, no tal do piloto automático, a gente perde essas pequenas percepções de abrir a janela, de ver um dia bonito de sol, de perceber às vezes um passarinho, uma borboleta. Quando a gente está no piloto automático, a gente perde vida, a gente perde cor, perde momentos importantes de vida. Uma outra maneira que vai te ajudar a retomar o controle é você perceber as suas tarefas. Então, eu comentei, por exemplo, de escovar os dentes. Você percebe que está ali escovando, né? Parece que está até que escovando com raiva. É porque o corpo está desconectado, a mente está pensando no que você vai fazer, né? Percebeu que está fazendo as coisas muito aceleradas? Baixa, como se fosse uma câmera lenta. Começa a fazer esse movimento na câmera lenta e depois você encontra um equilíbrio, um meio termo. Qual seria ali a velocidade mais equilibrada? Tá passando um creme, né, um hidratante no corpo, né, passando assim rapidamente, para, começa a fazer movimentos bem tranquilos e leves, e aí você acha o meio termo. Então, pequenas mudanças na rotina do dia a dia vai fazer você se perceber. E o corpo começa a dar indícios. O problema é que quando a gente está nesse movimento, a gente não escuta o próprio corpo. Ele dá indícios, dores de cabeça, tonturas, desconfortos, palpitações, né? Que a gente chama ali de ansiedade. Ele dá indícios que você está levando uma vida muito acelerada e que, na verdade, você não está presente naquele momento. Você está só repetindo movimentos, repetindo ali padrões, sem de fato estar presente. E uma terceira dica, essa é para ser feita no final da tarde ou antes de dormir. Você vai separar um caderno ou um papel do lado da sua cama e você vai escrever os motivos de gratidão daquele dia. Mas tente se aprofundar mais nesses motivos. Nada de ser rasa, agradeço a vida, a saúde, meus filhos. Tente se aprofundar mais nesses motivos de gratidão. Eu agradeço pelos meus rins funcionarem, eu agradeço por enxergar em cores, coisas desse tipo. Vai te fazer focar no momento presente. Uma outra pergunta que você pode se fazer antes de dormir é: hoje eu fui a minha melhor versão? Aonde eu posso melhorar amanhã? E você anota essas reflexões. O cérebro, quando a gente faz perguntas antes de dormir, ele quer responder. Então, muito provavelmente, ele vai trabalhar durante a noite para achar essas respostas. E aí você vai novamente fazer esses movimentos de ficar presente, de tomar o controle das suas decisões, do que você vai fazer na sua rotina. Vai começar a prestar atenção, estar consciente no que você está fazendo. Você pode perceber que levar uma vida assim, no piloto automático, interfere nas suas relações, nos seus relacionamentos com outras pessoas. Com a tecnologia, com o WhatsApp, a gente responde mensagens muito rápido, às vezes fala com muitas pessoas ao mesmo tempo e não presta atenção. E aí vem os erros, né? Os erros de palavras, os erros de pensamento acelerado, e a hora que você vai escrever sai outra coisa. E não gera uma conexão. A gente se perdeu muito com isso, né? Não tem gerado conexão com as pessoas. Fica naquele bom dia, boa tarde, boa noite, e não tem conversas profundas com as pessoas. Porque, na verdade, a gente perdeu as conversas profundas com nós mesmos. Então, essa falta de se perceber, se conectar com a própria respiração, que é uma coisa que a gente faz inconscientemente, né, sem perceber. Então, tudo começa dentro de você. Se você se reconecta com você, se você se percebe,
o seu olhar para o outro também vai melhorar. Você vai perceber quando alguém está triste, vai conseguir consolar. Você vai perceber quando alguém precisa da sua ajuda, quando é o momento de conversar, quando é o momento de ficar quieta. Então, tudo isso vai acontecendo a partir desse momento que você se percebe. Percebe o seu corpo, percebe seus pensamentos, percebe as suas emoções. E, obviamente, isso não é tão rápido, porque você já está acostumada nesse padrão. E muitas vezes você nem sabe onde isso começou. Ah, eu sempre fui assim. Ai, minha vida sempre foi assim. Ah, não é por conta da tecnologia, é porque eu sou assim desde criança, de fazer as coisas muito rápidas, né? De querer entregar logo. Então, pode ser que você tenha realmente aprendido na infância a ser dessa forma, que seja um padrão familiar. A criança que vê a mamãe fazendo tudo para todo mundo, né? Multitarefas e você adquiriu aquele aprendizado e levou para sua vida. E também tem essa tendência à repetição. Mas independente da onde tenha surgido esse botão do piloto automático, agora é hora de desligar e assumir o controle da vida. É como se você tivesse num carro e ele tivesse num piloto automático e você não põe a mão no volante, não tem controle nenhum. E você não consegue perceber a estrada, você não consegue perceber, o que tem nessa estrada, se tem árvores, se tem cores, se tem animais, se tem aves, não consegue nem perceber a cor do céu. Você tá ali só no fluxo, só indo. Você sabe que tá indo, mas não percebe o caminho que foi feito. Então os exercícios que eu vou passar aqui é para você assumir o controle da sua vida, assumir esse volante para que você perceba. Então, nesse momento, após os exercícios, você vai olhar na lateral, você vai perceber as cores dessa sua estrada, da jornada da sua vida. Vai perceber quem te acompanha, quem está com você nessa jornada, quem são as pessoas que estão nesse carro, que é esse veículo da vida. Quem são as pessoas que você ama? Quem são as pessoas que te amam? Que querem ter esse contato com você e às vezes você está tão despercebida, tão desconectada, que não dá atenção devida. Então, quando você toma essa atitude, quando você faz esse movimento a favor da vida, as outras coisas externas também colaboram, elas se alinham. Então, primeiro dentro de você, se perceba, depois com as pessoas que te rodeiam. E aí as coisas vão ficando mais palpáveis, sabe? Vai trazer para o consciente. Até o sabor dos alimentos melhora. Então, uma outra dica que você pode fazer é quando estiver comendo alguma coisa e perceber que está ali naquela impulsividade, né, de comer rápido, porque vai cumprir horário e baixar um pouco, fazer isso em câmera lenta, mastigar devagar e depois encontrar um equilíbrio. Então, traz atenção também para o gosto, para a textura desse alimento, o sabor, o cheiro. Então, tudo isso são coisas que você vai fazendo com a sua rotina e que vai te trazendo para o centro, te trazendo para o controle da sua vida. Mas pode ser também que você tenha acionado esse botão do piloto automático sem perceber, para fugir da dor, para fugir daquele incômodo, fugir de algum sofrimento, fugir mesmo dessa comunicação com os outros, fugir dos fracassos, como uma espécie de anestesiar, para que você não sentisse mais. Talvez por conta de alguém que fez algo que você não gostou, de algum sofrimento que você tenha passado. E agora você decide se proteger, você decide se blindar. E estar vivendo num piloto automático também é uma ótima forma para fazer isso, porém não é saudável.
é uma fuga, não é um enfrentamento dessas dores emocionais. Sabe aquele quartinho escuro que você não quer entrar? Aquele momento de dor que você não quer reviver? É muito genuíno essa vontade de se esconder, essa vontade de evitar a dor. E é isso que a nossa mente quer: buscar o prazer e evitar a dor. Então, estar vivendo no piloto automático, sem perceber as coisas ao redor, sem se perceber, é uma forma de você não entrar em contato com aquilo que precisa ser mudado, com aquela dor emocional que você precisa olhar para ela, que você precisa trabalhar essa dor para que ela vá embora. Enquanto isso não é olhado, ela vai ficar repetindo na sua vida em forma de sintomas. Talvez sintomas físicos, sintomas emocionais, talvez insônia, talvez excesso de apetite, falta de apetite. O corpo sempre dá indícios de que algo não está bem, mas se você decide não olhar, você segue uma vida nesse piloto automático. E agora eu quero contar para você um conto, uma história que tem a ver com essa vida no piloto automático. E depois vai ter um exercício para você fazer no final. O conto diz assim: A poltrona do descanso interno. Marina vivia em constante movimento, atendendo às necessidades de todos ao seu redor. Sua casa era um porto seguro para amigos em dificuldades. Seu telefone nunca silenciava. E seu tempo era dividido entre ajudar familiares, colegas e conhecidos. Um dia, sua avó lhe presenteou com uma antiga poltrona de veludo azul profundo. Esta poltrona tem um segredo, disse a avó. Quando você se sentar nela, o mundo exterior não pode tocar você. No início, Marina achou a ideia estranha, mas, exausta como estava, decidiu experimentar. Ao afundar-se naquele veludo azul, fechou os olhos e estabeleceu: Este é o meu momento. Meu tempo na poltrona é sagrado. Gradualmente, ela criou um ritual. 15 minutos diários na poltrona, sem telefone, sem demandas ou interrupções. Naquele espaço, ela respirava, refletia ou simplesmente agradecia. Com o tempo, todos aprenderam a respeitar aquele momento. Marina estava na poltrona azul. Tornou-se um código familiar de não perturbe. O mais surpreendente foi que, ao preservar este pequeno ritual, Marina tornou-se mais presente e disponível em todos os outros momentos da sua vida. Criar um espaço inviolável para si mesmo não é egoísmo, mas uma necessidade que nos permite estar verdadeiramente presente para os outros. E agora tem um exercício sobre esse conto que você pode fazer, assim como a Marina, de escolher um local na sua casa ou um objeto, pode ser uma poltrona ou pode ser qualquer um outro objeto, que te represente esse espaço sagrado, esse momento só seu. E aí você vai determinar um dia e um horário na sua semana. É 5 minutos diários, é 15 minutos no sábado, para você tirar para você. É esse momento de reflexão, esse momento de se perceber. Se você quiser escrever alguma coisa, escrever seus pensamentos, se você quiser escrever suas gratidões nesse local, vai ser muito bem-vindo. Mas esse é um convite para você se colocar no estado de presença, no estado de consciência. E pode ser que nesse momento também venha pensamentos negativos, né? Coisas não curadas.
e tá tudo bem, né? Permita que esses sentimentos venham até você. Não fique brigando com eles, né? Ai, eu não quero sentir ansiedade, ai, eu não quero sentir esse medo, essa tristeza. Permita que esses sentimentos venham, mas que também se vão. Da mesma forma que eles vêm te visitar, você agradece por eles ter vindo e também dispensa esses sentimentos. Mas para isso acontecer, você precisa perceber. E isso é diário. É um trabalho diário, não é de uma hora para outra. Começa a perceber, esse sentimento vem me visitar, essa angústia vem de manhã. Esse sentimento de tristeza me visita à tarde. E você começa a fazer um manejo desses sentimentos. Isso vai te colocar sempre no aqui e o agora. Então, nós vimos aqui que estar no piloto automático é uma forma de não prestarmos atenção na própria vida, que pode ser um aprendizado da infância que você repete agora na fase adulta, que pode ser uma fuga de alguma coisa que não está bem resolvida e você não quer olhar, ou pode ser simplesmente pela vida corrida e pelo excesso de tecnologia. Independente de qual seja esse motivo de você estar no piloto automático, todas as dicas que eu dei aqui vai te fazer ficar no momento presente, que é um momento consciente, um momento de percepção. Guarda essa palavra, se perceber, que é um momento de alinhamento entre corpo e mente. Então, você está presente naquele local, prestando atenção naquilo que está sendo falado, prestando atenção ao redor, nos cheiros, nas cores, nas texturas. Isso vai te fazer um bem, um autocuidado, que vai refletir também nos seus relacionamentos, no convívio com outras pessoas. Mas se você acredita que isso está te incomodando muito, que isso realmente já está uma forma de você ter perdido o controle da vida e não consegue mais se reconectar com você mesma, ou que isso já está te prejudicando no trabalho, por exemplo, que você esquece das coisas, que não consegue se comprometer com rotina, com horários, isso deve ser cuidado de uma forma terapêutica. Dentro do processo terapêutico, a gente trabalha a sua essência, o seu eu e aonde foi que isso se perdeu. E agora eu vou deixar no final desse vídeo um exercício de relaxamento. Então, sugiro a você que escolha bem o local para você fazer esse exercício, um momento que ninguém vai te incomodar, que a porta não vai se abrir, que o telefone não vai tocar. Então, você se prepara para fazer esse exercício. Vou deixar gravado aqui, você vai se guiando pela minha voz e pela música e sempre tentar perceber qual é o momento presente. Combinado? Olá, eu sou a Priscila Teodoro. E nesse exercício eu ajudo você a tomar o controle da sua própria vida, a deixar de lado esse movimento de piloto automático. Vamos lá? Se coloque numa posição confortável, de preferência numa cadeira ou numa poltrona, com os pés bem apoiados no chão e a coluna ereta. Comece a perceber o seu corpo. Como é sentir os pés apoiados no chão? Como é sentir o seu quadril sentada na cadeira? Vai percebendo se tem algum desconforto. Relaxa seus ombros. Perceba agora a sua respiração. Coloque foco no ar que entra nas suas narinas, que tem uma temperatura mais fria, e no ar que sai pelas suas narinas, com uma temperatura um pouco mais quente.
Faça isso mais 3 vezes. Inspira e expira. Inspira e expira. Perceba o ar que entra, enche os seus pulmões e o ar que sai. Muito bem, você está indo muito bem. Coloque atenção agora nos seus pensamentos. Sua mente é muito sábia e ela vai te mandar algumas informações. Permita que esses pensamentos venham, sem julgamentos, e permita também que eles se vão, como se fossem nuvens. Perceba o seu corpo agora, como está, com essas respirações. E pouco a pouco, lentamente, você se permite imaginar um lugar muito agradável, um lugar bonito, tranquilo e que você se sinta muito segura. Esse é o seu lugar seguro. E pouco a pouco, lentamente, você percebe que vem chegando uma mulher ao seu encontro. E essa mulher é a sua versão. Essa mulher é você que está no controle da sua vida. Quem é essa mulher que toma posse da própria vida? Como é o corpo dela? Como é o cabelo dela? Que tipo de hábitos ela tem? Como ela se cuida? Como ela coloca limites nas pessoas? Observe cada detalhe, como é a sua nova versão que toma controle da própria vida, que não permita viver uma vida sem sentido, sem propósito, apenas existindo, apenas sobrevivendo. Observe bem essa mulher, quem você é quando não está no piloto automático. Como são as suas relações? São relações com profundidade, com interesse, com amor genuíno? Sinta tudo que essa mulher veio te oferecer. A sua nova versão de estar no controle da própria vida. E ela estende os braços para você e você segura nas mãos dela. E pouco a pouco, lentamente, você percebe que essa mulher vai fazendo parte de você. E ela vai se misturando ali com o seu ser, com o seu corpo. E você vai tomando esse lugar de controle da própria vida. E esse lugar é um lugar de maturidade, de adultecer, aonde você não precisa mais esperar que os outros façam por você. É esse lugar que você toma decisões mais assertivas, decisões mais corretas, mais sábias. E você faz uma respiração profunda e lenta. E percebe que essa mulher mora dentro de você e que ela só precisava ser despertada. Muito bem, você está indo muito bem. E com essa sensação de que a partir de agora você vai se perceber, você vai se cuidar, você vai cuidar dos seus relacionamentos e vai estar mais presente para você e para todos à sua volta. Você vai
tomando consciência do seu corpo. Vai mexendo os dedos dos seus pés, vai mexendo os dedos das suas mãos, balançando um pouco seu corpo, abrindo os olhos lentamente e voltando para o seu estado de consciência, que é o aqui e o agora.